Conhecido pelo seu carnaval vibrante, pela devoção ao futebol, pela majestosa floresta amazônica e pelo carisma do seu povo, o Brasil ocupa a 10ª posição entre as maiores economias do mundo em termos de PIB nominal. Com vastos recursos naturais, acesso aos mercados globais, ausência de grandes adversários externos, tradição de acordos políticos, clara separação entre religião e Estado, estabilidade nas relações raciais e um turismo ainda pouco desenvolvido, o país reúne ingredientes valiosos. Ainda assim, além de todas essas vantagens, e com uma economia gigantesca, o PIB per capita, que em outras palavras é a mensuração de como as pessoas estão se saindo, permanece abaixo de $9.600, deixando o país muito atrás de nações desenvolvidas. A imagem que vem à mente é a de um aluno brilhante, elogiado por seu potencial, mas que não entrega o esperado. Então, qual é o motivo? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo. Um surgimento turbulento. A economia brasileira jamais foi simples, muito pelo contrário. O país já foi uma colônia portuguesa, já teve seu próprio império, passou por um regime militar que acabou em 1985 e atualmente vive em uma democracia conturbada, enfrentando impeachment de presidentes até acusações de decisões ditatoriais da Suprema Corte. Sendo assim, a democracia é algo recente no país. Ao redigir a Constituição de 1988, deputados garantiram direitos como saúde universal, aposentadoria robusta e educação gratuita, mas sem um plano claro de financiamento. Muitos dizem que, por natureza, os brasileiros se conformam e aprendem a conviver com seus problemas ao invés de os consertar. Talvez seja verdade, mas não é tão simples assim. As pessoas desenvolveram sua maneira de viver em uma sociedade que tem problemas estruturais. Isso pode fazer com que sejam mais aptos a aceitar algumas coisas, mas na verdade é uma estratégia de sobrevivência para lidar com a desigualdade, corrupção e instabilidade. Essa adaptabilidade fica evidente na economia, dando espaço para a criatividade dos brasileiros, o que resultou no que conhecemos atualmente como o jeitinho brasileiro, que é uma forma de encontrar caminhos alternativos para fazer algo funcionar, pois o caminho normal pode ser muito demorado ou caro demais em alguns casos. Esse jeitinho brasileiro também pode ser visto em como a economia é administrada. Brasil é um dos países com menor proporção de importações em relação ao PIB, produzindo internamente itens essenciais como alimentos, energia e petróleo. Isso faz com que a economia seja, de certa forma, autossuficiente. Da mesma forma, as exportações, apesar de volumosas, representam uma fatia modesta do PIB total. Então, o que mantém a economia do Brasil, a base fundamental do crescimento econômico, portanto, é o consumo doméstico. Como 7ª maior população mundial, o país depende fortemente do gasto das famílias e do Estado. Já o eixo exportador é dominado por commodities. Isso torna a economia vulnerável a flutuações nos preços internacionais. Nos anos 1980, a China iniciou seu processo de abertura, que ganhou força nos anos 2000. A demanda chinesa por commodities disparou, impulsionando fortemente a economia brasileira. Quando a bolha de preços estourou, o Brasil sofreu, mas se recuperou rapidamente graças ao enorme pacote de estímulos da China, que gerou muitos projetos de infraestrutura e aumentou ainda mais a demanda por commodities brasileiras. Durante esse período favorável, o governo aproveitou para distribuir benefícios e programas sociais sem base sustentável. O aumento dos gastos públicos e o boom de crédito impulsionaram a economia. Mas, em 2014, o ciclo acabou. A China mudou seu modelo de crescimento e a demanda por commodities despencou. Os preços caíram, a economia brasileira entrou em crise e os programas sociais começaram a sofrer. Foi um alerta sobre como nosso destino está atrelado aos mercados globais de commodities e sobre os ciclos recorrentes de altas e quedas. Conhecendo a economia brasileira ainda mais profundamente. Nem todo brasileiro vive em favelas. No Rio de Janeiro e em outras cidades existem favelas, mas apenas pouco mais de 8% da população vive nelas, o que já é mais de 16 milhões de pessoas. Mas ainda assim elas não estão em todos os lugares. Antigamente, favelas eram centros culturais, que representavam criatividade, laços comunitários fortes e senso de coletividade.
No entanto, com o passar dos anos, o crime organizado tem tomado cada vez mais o controle dessas regiões, criando sua própria economia local. Muitos moradores trabalham nos setores formal e informal, contribuindo de forma significativa para a economia local. As favelas do Rio, por exemplo, geram cerca de 38 bilhões de dólares por ano, mais do que o PIB de alguns países. Já por outro lado, a Amazônia é um ativo vital para o Brasil, fonte de recursos e geração de renda. Sustenta indústrias como mineração e agricultura, com exportações de castanhas, borracha e açaí. O potencial é enorme, mas explorar sem devastar é um desafio complicado. A região também impulsiona o ecoturismo, atraindo visitantes pela biodiversidade e gerando milhões em receita. A Amazônia ajuda a captar carbono e regular o clima, o que beneficia a agricultura e a produção de energia. Ela também contribui com cerca de 9% do PIB nacional. O agronegócio é pilar da economia brasileira, empregando quase 10% da força de trabalho. Com vastas áreas cultiváveis, o Brasil não só alimenta sua economia, mas também o mundo. O Brasil é o rei do café. O país é o maior produtor e também exportador de café do mundo todo, respondendo por 35% a 40% da produção global. Esse setor faz parte da cultura e da economia brasileira, com milhões envolvidos direta ou indiretamente. O país lidera também a exportação de carne bovina, respondendo por cerca de 20% a 25% do mercado mundial. Com um rebanho imenso, a pecuária é crucial para a economia e para a oferta global de alimentos. E o agronegócio não para por aí. O Brasil é gigante na soja, produzindo mais de 150 milhões de toneladas por ano. Somos o maior exportador de soja do mundo e detemos 60% das exportações globais, tendo a China como principal compradora e utilizando para alimentação animal e produção de óleo. A lista segue. Somos o segundo maior exportador de minério de ferro, responsáveis por 30% das laranjas do mundo e 70% do suco concentrado, 20% do açúcar global, entre outros. A indústria automobilística está entre as 10 maiores do mundo, o 8º maior produtor mundial, com fábricas de Fiat, Volkswagen e GM, produzindo mais de 2 milhões de carros ao ano, gerando empregos e faturamento. O Brasil se destaca ainda no mercado de veículos flex, que aceitam álcool ou gasolina. Na aviação, temos a Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, atrás apenas de Boeing e Airbus. Tudo isso mostra a força do Brasil como exportador, mas há um porém. A interferência do Estado brasileiro no modelo de capitalismo local. O país mantém juros altos por anos, seja para controlar a inflação, seja pelo prêmio de risco exigido pelos investidores devido à instabilidade econômica e política. Enfrentamos impostos pesados, infraestrutura precária, especialmente no transporte entre cidades, e altos custos para fazer negócios. Nesse ambiente, o governo intervém com empréstimos subsidiados, isenções fiscais e até participação acionária em empresas. Muitas corporações dependem desses incentivos, o que cria brecha para corrupção e favorecimento. Negócios locais reclamam, e com razão, da interferência excessiva. Algumas indústrias recebem benefícios, outras ficam a ver navios. A imprevisibilidade do governo afasta investidores, que temem que os incentivos desapareçam de uma hora para outra. As interferências frequentes do Estado brasileiro fazem com que o país deixe de ser tão atrativo para investidores locais e externos. Eles se sentem hesitantes em investir, pois não sabem se terão os mesmos benefícios que os amigos do rei. Competir com empresas que têm apoio estatal não é competição justa. E ninguém entra numa competição que sabe que irá perder. Isso transforma a economia num tipo de capitalismo de Estado, em que grandes corporações fazem o mínimo para atender às regras globais, mas permanecem sob o guarda-chuva governamental. Isso faz com que a economia perca o livre mercado e se torne um capitalismo com interferências estatais. Nesse cenário, não é surpresa que novos empresários e empresas de médio porte prefiram sair do país em busca de oportunidades, a famosa fuga de cérebros. Recém-formados evitam assumir riscos ou até mesmo criar inovações, pois muitos não têm incentivo do governo ou uma família rica para poder contar. E não dá para culpar quem tem talento por querer partir. Apenas para termos uma forma de comparação, quando vemos a renda anual média no Brasil, que é de cerca de 7 mil dólares, contra 66 mil dólares nos Estados Unidos,
podemos ver um abismo enorme entre ambos os países. Sim, o custo de vida aqui é mais baixo, mas a qualidade de vida também. Essa disparidade de renda leva muitos brasileiros a buscar oportunidades fora do país, o que fez com que o país tivesse um aumento no número de residentes saindo, principalmente de renda mais alta. Essa fuga de cérebros acaba afastando consigo o capital, e tendo em vista que nos últimos meses o número de milionários deixando o país foi o maior dos últimos tempos, podemos ver que pequenas e médias empresas estão fechando suas portas, deixando muitas pessoas sem emprego. E começar um negócio no Brasil está longe de ser simples. Muitas pessoas se sentem desestimuladas em abrir seu próprio negócio, pois acabam se afogando em burocracia. Navegar entre processos poderia ser um esporte nacional, às vezes levando meses para que empresas possam sair do papel. Os impostos são um pesadelo, as regras são complicadas e sempre mudando. Permissões e licenças viram um labirinto sem fim. As leis regulatórias do Brasil são mais complexas que a gramática, e a intromissão do Estado na relação patrão-funcionário faz com que empresas temam processos trabalhistas e funcionários fiquem presos a baixos salários. Sendo assim, esses obstáculos dificultam qualquer iniciativa. No ranking Ease of Doing Business do Banco Mundial, o Brasil aparece apenas em 124º lugar entre 190 países. A burocracia é tão desordenada que grande parte da economia funciona informalmente e não é tráfico ou atividades ilegais. Muitas famílias têm empregadas domésticas cometendo subdeclaração, assim como eletricistas, encanadores, pintores e outros profissionais. A economia real é muito maior do que a formalmente reportada. Durante muito tempo, o Brasil tem permanecido como um exemplo de desigualdade social. O economista brasileiro Edmar Lisboa Baixa até criou o termo Belíndia para descrever o país, que nada mais é do que uma sociedade composta por leis e impostos de primeiro mundo, como as da Bélgica, mas com realidade social de terceiro mundo, como na Índia. Os turistas visitam os grandes centros e veem apenas o melhor lado, tendo uma visão polida do país. Mas a realidade é que você pode encontrar tanto ruas bem preservadas parecidas com as da Itália, como favelas semelhantes às da Nigéria, ou ainda áreas rurais comparáveis às do Nepal, isso tudo dentro do mesmo país. Dizem que no Brasil você é muito rico, muito pobre ou classe média brasileira. Dependendo da renda mensal, as famílias são frequentemente categorizadas em sistemas de classe como A, B, C, D, E e ainda com subdivisões internas que refletem renda familiar. Segundo a revista Forbes, o Brasil ocupa o 7º lugar mundial em população de bilionários, com 69 bilionários. A cidade de São Paulo tem o maior número de helicópteros per capita no mundo. É assim que os ricos evitam o trânsito caótico e se deslocam pela cidade. Também é uma grande demonstração de status. Possuir ou usar um helicóptero é um claro sinal de prestígio e riqueza na cidade. Todo país no planeta tem algum nível de corrupção, mas o Brasil sempre esteve em um outro patamar. Investigações como a Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão e mais recentemente as fraudes ao INSS mostram o quão profundo isso vai. Apesar dos esforços para limpar o sistema, a corrupção continua sendo uma barreira significativa para o crescimento econômico e para a confiança da população nas instituições públicas. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2024, o Brasil marcou 34 pontos de 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa o menos corrupto, ficando na 107ª posição entre 180 países listados. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. A corrupção e as trapaças não se limitam ao governo e às instituições, mas estão na vida cotidiana. O país tem altas taxas de infidelidade nos relacionamentos. Além disso, alguns brasileiros já estão acostumados a fazer atestados médicos falsos, pagar propina para evitar multas de trânsito ou até mesmo falsificar documentos. Sem contar com os golpistas profissionais, que ganham a vida enganando pessoas com falsas ligações telefônicas, esquemas de pirâmides, estelionato ou até crimes digitais. A impunidade e leis frouxas, ou que quase nunca são cumpridas, fazem com que golpistas se sintam à vontade para praticarem sempre um novo truque. Muitos brasileiros veem o consumismo como um indicador de melhora de vida. O país tem uma classe média crescente, com fácil acesso ao crédito, e isso tem impulsionado a uma cultura consumista. Os brasileiros se acostumaram a comprar tudo em parcelas para tornar as compras mais acessíveis, especialmente eletrônicos, moda e itens domésticos, já que os preços costumam ser exorbitantes devido às altas cargas tributárias. A percepção de custo no país é influenciada não pelas taxas de juros cobradas, mas pelo tamanho das parcelas, o que explica por que financiamentos imobiliários e de automóveis são considerados os mais caros, mesmo tendo os juros mais baixos.
Ao contrário disso, os cartões de crédito têm as maiores taxas de juros e são vistos como a opção de dívida menos cara. Mas todo esse consumismo está alimentando o alto endividamento das famílias, com muitos brasileiros tendo dificuldade para pagar suas contas. Isso impulsiona a economia, mas também destaca problemas como vulnerabilidade financeira e desigualdade de renda. A desigualdade de renda e a volatilidade econômica fomentaram uma forte cultura de barganha, já que os consumidores são altamente sensíveis aos preços. Negociar valores é comum, mesmo em ambientes de varejo formal. Então, qual a solução para o Brasil? Ter apenas recursos naturais e outras vantagens não é suficiente. É preciso investir em capital humano para formar uma força de trabalho produtiva. E em vez de depender demais de commodities, o país precisa focar em planejamento de longo prazo, em educação, infraestrutura, inovação, empreendedorismo e redução burocrática, além de combater a injustiça e a corrupção de forma eficaz. Caso contrário, o Brasil sempre será o país do futuro, que nunca chegou.